Esse é o vídeo mais famoso e conhecido da história do videogame competitivo. O full parry do japonês Daigo Umehara em cima do americano Justin Wong aconteceu na semifinal da chave Winners da Evolution 2004. Na última década, competir nos videogames já não é algo tão desconhecido assim, devido ao extremo crescimento dos eSports, representado principalmente por MOBAs, FPS e RTS. Mesmo com esse crescimento, a comunidade de jogos de luta ainda parece ser algo diferente, quase como se não caminhasse na mesma estrada que LoL, CS ou StarCraft. Ou vai me dizer que você já viu uma cena dessas em um The International? Oh! No! David, no! No, don't show him! Don't slap it! It's jiggling in a way that I'm not prepared to deal with! Oh, God! E o pior é que é exatamente isso. Jogos como Street Fighter, Mortal Kombat ou Melt Blood possuem a sua própria história, uma história muito diferente dos games mais comumente associados aos eSports, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2016, em Las Vegas, vai acontecer a Evolution 2016. A EVO é o campeonato mundial de jogos de luta e se liga só nesses números. São mais de 14 mil inscrições, 5 mil delas apenas para Street Fighter V. Os outros jogos a serem disputados oficialmente esse ano são Smash do Wii U, Smash Melee, Pokken Tournament, o belíssimo Guilty Gear Xrd Revelator, o sobrevivente Ultimate Marvel vs Capcom 3, Mortal Kombat X, Tekken 7 e Killer Instinct. Essa quantidade colossal de gente precisou ser dividida em dois ambientes. Na sexta e no sábado, todos, inclusive eu, disputam por uma chance para chegar às finais. As classificatórias acontecem no gigantesco centro de convenções de Las Vegas. E todos os vitoriosos das etapas qualificatórias se reúnem no domingo no Mandalay Bay, o mesmo hotel, resort e cassino onde acontecem os eventos do UFC e da WWE. Mas esse é o presente da EVO. Esses números enormes, acompanhados de salões glamurosos, realmente parecem fazer sentido no mundo dos esportes contemporâneo. Agora, o passado dos fighting games competitivos é muito menos preenchido por glamour e muito mais próximo do suor e do calor das ruas, dos fliperamas das ruas. Traçando um paralelo histórico, as competições de esportes estão mais próximas do começo dos torneios de LAN, muito bem representados pelos campeonatos de Quake, enquanto os jogos de luta estão intimamente ligados à cultura dos arcades, que tiveram suas primeiras competições nos anos 70 através das corridas por pontuação. Dessa época, talvez o nome mais expressivo seja Billy Mitchell, detentor de múltiplos recordes durante décadas dos arcades clássicos das décadas de 70 e 80. Mas é em 1992, com o lançamento de Street Fighter 2 nos fliperamas, que podemos realmente enxergar a gênese não apenas da EVO, mas do estilo de vida que dominou a mente de uma geração que hoje está em volta da casa dos 30 anos de idade e que procura cada vez mais tornar seus sonhos de competição em realidade e, ao mesmo tempo, conquistar a atenção de novas audiências mais jovens em um gênero eternamente considerado como de nicho. Os campeonatos de loja de Street Fighter 2 só aumentaram com os novos títulos da série, bem como com o lançamento de novos competidores nesse mercado, como Mortal Kombat, Killer Instinct e a miríade de clássicos de sucesso publicados pela genial SNK e liderados pela sua franquia The King of Fighters. Esses torneios eram amadores e organizados pela comunidade. Eventos oficiais eram, em sua maioria, ligados ao lançamento de novos títulos, como o campeonato de Street Fighter Alpha 3 organizado em 1998 pela Capcom, com 10 mil participantes no Japão. Em meio a muitos eventos como os oficiais da década de 90 e iniciativas da comunidade espalhadas pelo mundo todo, estava o Battle by the Bay, também conhecido como B3 ou Série B. Um torneio de Super Street Fighter 2 Turbo e Street Fighter Alpha 2 na sua primeira edição, organizado na cidade de Sunnyvale, na Califórnia, no ano de 1996. Cerca de 40 pessoas participaram desse evento, e esses 40 jogadores representam o nascimento da EVO. O Battle by the Bay foi organizado por dois irmãos gêmeos, Inkblot e Ponder, também conhecidos pelos seus nomes no mundo real, Tom e Tony Cannon. Trabalhando nos fliperamas que a comunidade da Califórnia jogava, estava também Joey Color, o Mr. Wizard, que hoje controla as operações da maior competição eletrônica aberta do mundo. Para se ter uma ideia da importância desses irmãos no mundo dos jogos de luta, é só olhar para o que eles criaram. O campeonato de 1996, o maior site de jogos de luta do mundo, o Shoryuken.com em 1999, a primeira EVO em 2001, o melhor e mais revolucionário sistema online de jogos de luta da história, o GGPO em 2006, e mais recentemente, fundaram a companhia Radiant Entertainment, que hoje desenvolve os jogos Stone Hearth e o bem recebido game de luta Rising Thunder, que foi fechado não por abandono, mas porque
Veja só, a empresa dos caras foi comprada pela Riot Games por trás do LoL, para provavelmente transformar esse produto em um título de luta inspirado no que acontece na Fenda dos Invocadores. Se isso se concretizar, estamos próximos de controlar Draven e Ashe através de um controle arcade. Ao longo dos anos, o Battle by the Bay foi se transformando no monstro que é a EVO, e eu passei a me envolver mais com esse universo em 2004. Em 2005, já comprando cópias pirateadas dos DVDs oficiais do evento que circulavam no Brasil, copiado por ciborgues. Mas como funciona hoje a EVO? Um dos grandes diferenciais do campeonato é ele ser um mundial aberto, ou seja, qualquer um pode fazer a sua inscrição sem precisar vencer uma qualificatória anterior. A EVO já trabalhou com eventos menores de qualificação antes, mas eles nunca foram determinantes. Basta pagar a inscrição e ir competir. Para gerenciar o número colossal de jogadores, desde 2011 o campeonato utiliza-se de um sistema de pools qualificatórias. Todos os inscritos são organizados em mini torneios de 16 jogadores. Isso garante que o participante precise jogar por apenas 3 horas na qualificatória e possa aproveitar o resto do dia para curtir o evento, voltando a jogar apenas nas etapas mais avançadas. A cada 16 inscritos, somente 2 sobrevivem. E para se ter uma ideia, os mais de 5.000 jogadores de Street 5 esse ano estão organizados, até o momento, em cerca de 216 desses pequenos mini torneios. Ao longo dos anos, a EVO foi palco de muitos momentos especiais e muitas curiosidades, mas essas ficam para o nosso próximo vídeo sobre o campeonato. Esse ano vai ser o primeiro que eu, Guilherme Sarda, irei participar do evento produzindo material para vocês aqui no Tecmundo. Então, deixem seu like nesse vídeo, inscrevam-se no canal e também deixem nos comentários o que vocês querem ver da EVO. A gente ainda vai falar sobre curiosidades, sobre um pouquinho mais da história do evento e também publicar um guia de como assistir a EVO com seus horários e canais de transmissão. Muito obrigado pela companhia de todos e até o nosso próximo vídeo com mais histórias da EVO, o Campeonato Mundial de Jogos de Luta. Meu nome é Guilherme Sarda e nós somos o Tecmundo.